Vamos falar um pouquinho sobre os próximos meses. De fato, a gente começa agora uma corrida contra o tempo. Talvez muita gente ainda não tenha se dado conta, mas nós estamos a 12 meses do início do próximo período eleitoral. Mas não, Vitorino, a eleição começa em agosto. Não. A eleição começa na janela. Né? Eu não estou nem falando de pré-campanha, eu estou falando de eleição. Quando chega na janela, que provavelmente terá acabado daqui 12 meses e 18 dias, estaremos todos enlouquecidos tentando saber o que fazer. Ah, o deputado vai mudar de partido, ele vai ficar no partido. Ah, não, mas agora vai ter um outro na mesma chapa. E assim vai indo. Fora que, mais ou menos ali por volta de fevereiro, as pessoas estarão enlouquecidas pelo carnaval e os parlamentares enlouquecidos pelas chapas. Em março vai ser aquela guerra sanguinolenta. Eu nunca faço um curso em março. Vocês podem reparar. Porque janela. Ninguém tem cabeça para outra coisa a não ser janela partidária. Portanto, o próximo período eleitoral começa em 12 meses, não é em agosto. Mas, Vitorino, por que você está falando isso? Por um motivo muito simples. A gente só consegue trabalhar a comunicação de um mandato até a janela, porque depois tudo para. E aí a gente começa a trabalhar, de fato, uma pré-campanha intensificada. Logo, os próximos 12 meses são os mais importantes para os mandatos de todos os deputados que pretendem se reeleger, ou até alguns querem vir a governo, a senadores. Não é só isso, não é só para quem quer a reeleição. A importância está pelo fato de os primeiros 30 meses, digamos assim, de mandato, eles foram importantes? Foram. Mas será que as pessoas perceberam? Eu acho que não. Por quê? Porque o cidadão brasileiro ele não é assim, um aficionado por política, né? Ele gosta do fuzuê, do vídeo do Nicolas, mas assim, não, eu quero mesmo acompanhar o que um deputado faz. Isso é muito raro. Não, acordei aqui, deixa eu ver o que ele vai fazer hoje, meu deputado. Então, há de convir que as pessoas têm muito mais apreço pelo executivo do que pelo legislativo. O executivo é que ocupa. Já pensaram na possibilidade, se o Congresso aprovar todas as eleições ao mesmo tempo, o caos que seria o eleitor escolhendo vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, um governador e um presidente da República ao mesmo tempo. Sabe quando é que alguém vai dar atenção para a campanha de deputado estadual? É nunca. É assim, quando ele não tem mais nada para fazer, ele prefere ler uma bula de remédio do que prestar atenção no deputado. Então, a gente tem que trabalhar muito bem sobre esse conceito de tempo como ativo. Olha a importância que eu começo dando na minha fala ao tempo. Por que é tão importante? Por um motivo simples. Quem nunca ouviu alguém dizer, se tivesse mais uma semana, a gente teria vencido aquela eleição? Se a gente tivesse começado um mês antes. Segundo a Noeli, se o Áureo tivesse me escutado antes. Hoje, ele seria um infeliz prefeito de Duque de Caxias. Ele teve a sorte de perder aquela eleição. Foi isso que aconteceu. E essa história de eu ter ido trabalhar para o Áureo, eu vou aproveitar e vou contar brevemente para vocês terem uma ideia. Quem é do Rio de Janeiro? Sinto muito. Não, eu já fiz Marcelo Crivella para o Rio, assim, eu tenho propriedade. Como é que eu fui parar para trabalhar com o Áureo? Vou só contar a história, Nelly, porque eu acho importante para eles entenderem o que é o Rio de Janeiro. Eu ia fazer a pré-campanha do Índio da Costa, prefeito do Rio. Noeli me conheceu, eu não sei exatamente qual que foi o caminho. O Áureo liga para o Índio da Costa e diz assim, ô Índio, demite esse teu marqueteiro aí, que ele é muito ruim. Contrata um cara aqui X. Eu não vou nem falar o nome para não prejudicar o colega. Contrata o X, que o X é bom. Esse teu aí, Vitor, é ruim demais. Você não vai chegar a lugar nenhum. Aí o Índio, com toda a empatia dele, me liga no dia 24 de dezembro,
de 2015 e me demite. Eu nem cobro minha multa rescisória. Eu falei, não, o cara que me liga na véspera de Natal, eu não quero nem a multa rescisória, porque isso aí vai me fazer mal, só se eu gastar num cassino depois, né? Porque, assim, dinheiro assim você tem que torrar. Aí, beleza, o índio me demite no dia 24 de dezembro. Passa 10, 15 dias, eu recebo uma ligação da Noeli. Vitorino, olha, você está trabalhando em alguma campanha do Rio? Eu falei, não, curiosamente eu estava, eu inocente, curiosamente eu estava agora na pré-campanha do índio. Que coincidência você me ligar logo agora que ele rescindiu. Aí, passa mais 15 dias, o Áureo me contrata para a campanha dele. E demite o marqueteiro dele, que foi o que o índio contratou. Cara, o Rio é muito punk, velho. Ele pegou o marqueteiro dele, fez o índio contratar para não ter rescisão, fez o índio me demitir e me contratou. Esse é o Rio de Janeiro. Bom, vamos falar daqui. Esse era só um caso para ilustrar como é a política. Os caras dão rodo no outro pelo marqueteiro. Eles continuam amigos, né? É que a definição de amizade no Rio ela é muito complexa também. Ela não faz jus à amizade. Quem é gaúcho, por exemplo, nunca vai entender a amizade de um carioca. Bom, então, vamos falar aqui sobre o que acontece. Nesse momento, eu costumo ser muito procurado por parlamentares, por causa desses 12 meses que faltam. E eles sempre me fazem a mesma pergunta, que é sobre como eles podem ajustar a comunicação do mandato. O que é uma pergunta... Eu não gosto de falar isso, que existem perguntas certas e erradas, mas essa é errada. Essa é bem errada. Porque ajustar a comunicação de mandato, para quê? Porque a primeira pergunta deveria ser essa, né? Como eu posso fazer para me conectar com os eleitores X? Como eu posso fazer para aumentar a minha reputação para a base evangélica? Como eu devo fazer para estruturar a minha comunicação de forma com que as cidades que eu trabalho reconheçam o que eu faço? É bem diferente de como é que eu faço para ajustar a minha comunicação. O que é ajustar a comunicação? O que é ajustar? Não quer dizer nada, isso é vazio. Então, a pergunta inicial que os deputados fazem costuma ser errada. Por que eles fazem essa pergunta errada? Porque eles são deputados, eles não são profissionais de comunicação. Alguns até se acham profissionais de comunicação, eu sei, eu não tenho dúvida. E alguns se acham até, assim, vem Deus, deputado, Espírito Santo, e pronto. Talvez Jesus. Depende se o deputado for judeu ou não. Bom, então, como eles não são sensíveis à comunicação política, e muitos olham que o coleguinha faz para fazer igual, eles fazem as perguntas erradas. E quem é que deve colocar as perguntas certas para eles? Não contem com Deus, terão que ser vocês. Infelizmente, essa missão coube para nós. O que a gente precisa deixar claro aos parlamentares é que, se a gente não tiver objetivo na comunicação, qualquer ato de comunicação é um ruído. Este é um problema. Vocês já perceberam uma questão de hoje, dos últimos anos, sobre atenção? Vou dar um exemplo para vocês. Antes de ter internet, uma pessoa lia um livro por vez, uma revista por vez, um canal de televisão por vez. Depois da internet, nós temos, num desktop, 15 janelas simultaneamente abertas, em que você troca a sua atenção de janela para janela. Quando você vai assistir televisão na sua casa, você está com o celular aberto. As pessoas, muitas vezes, estão indo ao cinema, elas estão pagando para ver um filme e estão olhando uma tela. Elas estão numa aula e estão olhando uma tela.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Primeiro que a gente ficou todo mundo meio doido. Sim, porque isso é meio doido. Pensem na representação física do que eu acabei de falar. A gente vai até uma banca de jornal, aquele negócio que ainda existe, mas lá em poucas regiões. Nós vamos até a banca de jornal, compramos 10 revistas, abrimos 10 revistas em cima da mesa, e em vez de ler uma por vez, a gente lê 2 páginas de cada uma e troca. Isso parece coisa de gente com problema. Assim, se vocês assistissem essa cena aqui, vocês iam me recomendar, talvez um psiquiatra. Só que o problema é que todos nós estamos fazendo isso. E aí, Vitorino, o que isso tem a ver? A gente ficou doido? Não, a gente não só ficou doido, a gente parou de prestar atenção. Ah, não, mas eu sou multitarefa. Ah, tá bom, gênio indomável. Ó, alecrim dourado que nasceu nesse campo sem ser semeado. Você sim consegue prestar atenção em 8 coisas e aprender javanês ao mesmo tempo. Mas todos os outros não. Então, o que a gente tem que fazer? Parar de publicar conteúdo que não tem objetivo. Essa é a guerra. Porque quem fala muito sobre tudo, a todo tempo, sobre todas as coisas, só é reconhecido por uma coisa: quer falar demais. Aí vocês perdem o interesse. A pessoa fala muito. O político, muitas vezes, ele quer dar opinião sobre a escolha da Miss Brasil até o INSS. E se tiver uma guerra na Ucrânia, ele se vê no direito de opinar. Aí fala assim, mas vem cá, você tem algum traço com os ucranianos? Não, não tenho. Mas ainda assim é melhor do que aquele rapaz que o traço que ele queria era ver as ucranianas na fila. Aquele foi pior. Aquele ele foi além. Tanto é que perdeu o mandato por causa disso. Mas muito bem perdido, nossa senhora. Aquele foi bom. E olha assim, eu não sou militante. Quem daqui já foi meu aluno alguma vez? Tem aqui uns 20% da sala. Quem já foi meu aluno sabe que eu não milito, porque isso daí é uma coisa que eu já aprendi. A gente trabalha com comunicação política, a gente fornece, a gente não consome. Mas aquele foi bom. O camarada ele pegou, foi falar das refugiadas na fila e com intenção sexual, gente. Se a gente não começar a ter um mínimo de parcimônia na hora de definir o que é, o que não é um político, nós estamos com um problema. Aqui na casa, recentemente, tem tido processos até de cassações e tudo mais, algumas um pouco exageradas, mas é um caminho. Há 2 anos, parlamentares quase se estapeavam ali no Salão Verde. Eu via atos ali na tribuna, um xingando o outro, parecia que a gente estava na 3ª série B. Bom, vamos voltar aqui sobre a pauta. Então, qual que é o primeiro desafio que a gente, como profissional, tem? E eu acho que é o maior de todos. Foco. Parlamentar, não, mas eu queria falar agora, é porque eu vi lá um negócio lá em São João, lá em Caruaru, ele é melhor do que o outro. Mas, deputado, você é do Paraná. Então, o nosso maior trabalho é fazer esse pessoal ter foco. Mas por que foco? Aí tem vários motivos. Nós temos algumas questões em relação a conteúdo. As principais estão resumidas em poucas palavras, como essas aqui. Primeira de todas, intencionalidade. Quem, para mim, é o rei do conteúdo intencional? Topázio. Topázio, lá em Florianópolis, é o rei do conteúdo intencional. Lá, de fato, não cai uma folha de uma árvore de Florianópolis sem que seja para fazer alguma coisa. Lá é assim, caiu a folha, não, é porque ali vai ser lançado um projeto de reconstrução da orla. A intencionalidade do Topázio é incrível. Um outro cara que utiliza bem, eu discordo do formato, mas é o Manga. Por que eu discordo do formato? Porque ele vai cansando. O Topázio faz o formato dele já 3 para 4 anos. Ninguém está cansado. Porque ele não está indo cada vez mais longe. O Manga, ele começou ali num softcore, né, num pornozinho sem imagens, e hoje ele já está fazendo festa com anões e um jumentinho. Ele está cada vez indo para um negócio mais... Não, é drogas pesadas agora, né?
Vocês imaginaram a cena, né? Por isso que eu gosto de falar com gente criativa. Mas é verdade, porque cada hora ele tá extrapolando, ele está indo muito além. Chega uma hora que cansa. Fora os problemas de polícia, mas isso não vamos entrar aqui. A outra questão importante, além da intencionalidade, é a frequência. Não adianta você publicar muito, mas também não adianta publicar pouco. Depois tem a consistência. Aquilo que eu faço tem, de fato, consistência? Mas consistência para quê, Vitorino? Consistência para a minha reputação. Se eu publicasse, quem me segue no Instagram não vai me ver bêbado numa festa. Bom, primeiro porque eu não bebo. Então ia ser muito difícil mesmo alguém me ver. Se alguém me ver bêbado numa festa, é IA, porque eu sou abstêmio há muitos anos. Hoje, só por hoje, não, nunca bebi tanto assim. Trabalhar com política já é o suficiente. Então, se eu, em vez de publicasse conteúdo relacionado à comunicação e marketing político, se eu publicasse meus talentos culinários, meu talento na dança, isso ia perder um pouco da minha reputação enquanto comunicador de marketing político. Então, cuidado com a consistência do conteúdo. Aí vem a coerência. O que eu publico está de acordo com aquilo que eu prego? Por exemplo, quem teve um problema recente com isso? Acho que foi o Janones. Que o Janones foi lá, acusou o outro, rachadinha, rachadinha, e aquele negócio todo. Aí, de repente, opa! Tem aqui realmente um negócio aqui, mas o meu não é rachadinha, é uma ruptura. Não, é diferente. Rachadinha é uma coisa, ruptura é outra. E aí deu problema na coerência. Quem teve mais problema com isso? Carla Zambelli teve problema também. Para não falar que eu só disse de um lado, Carla Zambelli teve problema com a coerência também. E, por sinal, acho que agora já está com decisão de prisão, né? O STF já fez um negócio desse de... Eu acho que não deveria prender pessoas como Carla Zambelli, porque da última vez que fizeram isso, foi assim que gerou o PCC, você misturou o preso político com o criminoso comum. Quem conhece da história sabe. No Rio de Janeiro, você prendeu o preso político com o criminoso comum. O crime comum aprendeu com o político. A organização já imaginou se, além do PCC roubar, eles também começarem a fazer vídeos como a Carla Zambelli? A gente vai ter problema. Como ficarão as próximas gerações, né? Eu preferia a época só do estelionato. E, é claro, você tem que ter sorte de publicar a coisa certa na hora certa. E do jeito certo. Bom, vocês já perceberam que, assim, para mim, eu não tenho político nenhum de estimação. Já trabalhei para todo mundo, gente. Para todos os partidos. Eu brinco que, na comunicação política, eu só não fui garota de programa em Bangkok. O resto eu fiz tudo. Trabalhei para PT, para PL. Então, eu não vejo problema com isso. Bom, qual que é o mapa desse negócio? Eu tenho 3 pontos aqui. Eu podia separar em 258, mas achei que ia ficar muito longo. E a minha fala aqui ia demorar um pouco. Num curso, por exemplo, um curso nosso de comunicação, ele leva 4 dias. Então, eu tentei dar uma resumidinha aqui. A primeira questão é realmente a relevância. O que importa para o espectador? Ou seja, não é o que eu comi hoje de manhã que importa para alguém. Tá? Depois eu venho a questão da confiança, que é eu deter a confiança de um determinado grupo. Parte do voto tem a ver com dinheiro. É verdade, tem muito eleitor que vende voto. Acontece que boa parte dos eleitores que vende voto não vende para um político só. Ele vende para 5, 6, ele faz o Natal e o Ano Novo. Não, tem regiões do país, lá em Boa Vista, por exemplo, eu nunca tinha visto isso. E olha que eu já sou rodado nesse negócio, mas nunca tinha visto. Sábado à noite, 10 da noite, você passava nas ruas, as pessoas estavam com cadeiras sentadas na calçada, esperando o turu passar. Não é o carro do leite que passa lá às 11 da noite. Muita gente com as cadeirinhas sentadas. Quantos passaram ali? 3, 4 candidatos. E para quem que eles vão votar?
para aquele que eles gostarem mais. Então, assim, a compra de voto, ela tem peso no processo eleitoral? É claro que tem. Só que, diante da multiplicação da compra, o eleitor pega o dinheiro de todo mundo e vota naquele que ele gosta. Isso é normal. Então, porque muita gente fala, Vitorino, só reputação e confiança não dá uma eleição. Depende do quanto é só reputação. E depende do quanto as pessoas confiam em você. Você esperou todo o seu mandato parlamentar para ir conversar e escutar as pessoas, e você ainda quer que elas gostem de você? Você passou 3 anos e meio fazendo aquelas fotos posadas junto com o prefeito. Hoje estive aqui junto, não sei o quê. E você quer que as pessoas tenham empatia? 3 anos e meio dizendo, hoje temos uma pauta importante aqui. Isso não adianta. Então, além da relevância, eu tenho que ter a confiança e depois, de fato, a mobilização. Por que mobilização? Porque as pessoas se desacostumaram a promover atos. Vocês não estão reparando que o engajamento das redes sociais cada vez tem caído mais? O que está acontecendo? As pessoas estão se desinteressando por interagir. Também puderam, ela vai interagir, vem 50 para falar mal, outros 50 para defender, e ela só quis dar uma opinião. Ela já não prefere mais a opinião, fala, não, melhor não. Daqui a pouco eu estou com o meu print num jornal e aí eu sou excluído e tudo mais. Então, as pessoas elas estão se desinteressando para promover atividades. Gente, se a gente fizer uma campanha de doação de sangue, é uma das coisas mais indignas que alguém pode se propor, porque ele vai ficar chocado com a falta de adesão. E é doar sangue. Quantos litros você tem? Não cabe aí 200 ml, não? Esse é um problema. As pessoas se desacostumaram a fazer coisas. Antigamente, a política ela era feita muito com reuniões presenciais. Hoje, não tem tanto assim. Isso teve um problema ali na época da pandemia, o que era natural, não voltou completamente. Então, a gente vai ter que realmente trabalhar para mobilizar as pessoas. A dificuldade da relevância tem a ver com os algoritmos. Os maravilhosos algoritmos das redes sociais. Foi assim que, é desse jeito com o algoritmo que a gente está criando os cenários mais radicais no mundo, não é no Brasil. A Alemanha, nesse momento, acabou de eleger 20% do parlamento de um partido de extrema-direita. Mas extrema-direita não é... Olha, gente, extrema-direita na Alemanha. Não é extrema-direita no Brasil. Extrema-direita no Brasil, eles estão falando, não, tem que acabar com o imposto. Na Alemanha, tem que acabar com quem não é alemão. Um pouquinho além, sabe? Extrema mesmo lá. Lá é real. Lá, o extrema-direita é barra nazista. 20%. Ou seja, 1 em cada 5 pessoas acham que se Hitler voltar seria bom. Melhor Hitler que Jesus. Temos que ver isso. O que está acontecendo? Algoritmo. O contraditório é facilitado. O entretenimento é facilitado. As pessoas elas já tendem a imaginar o pior. Aí, quando o algoritmo mostra o pior, ela fala, nossa, que delícia, eu estava certo. E isso está piorando muito. Para você ter um conteúdo relevante, você tem que estar num timing bom. Então, por exemplo, o pessoal do Nicolas, muito assertivo, meteu lá um vídeo do Pix, quando o povo estava revoltado. Eu achava que se acabassem com o carnaval no Brasil, ia ser uma guerra. Hoje eu já sei que o negócio chama-se Pix. Pix maior que carnaval. Foi por isso que foi tão bom. Você vê, o INSS teve lá um alcance, mas não foi Pix. Nada foi tão grande quanto o Pix. Por que a gente se refere a esse exemplo? Né? Aqui já se referimos... Bom, simplesmente porque foram os 2 conteúdos mais vistos políticos no Brasil. Normal, não teve lá mais de 100 milhões de exibições. E aí, eu não estou entrando no mérito se o que ele falou está certo ou errado. Esqueçam essas coisas. Lembrem, eu, Marcelo Vitorino, professor de marketing. Não estou dizendo se ele está certo, se ele está errado, se a informação é verdadeira ou falsa. Isso tudo é irrelevante. Estou falando do fenômeno de comunicação. O timing foi acertado.
Agora, eu já vi, tem muito prefeito imitando manga, é constrangedor demais. É muito constrangedor. Eu vou falar de um caso pessoal. Tem um prefeito que nós participamos da eleição, que quando eu olhei o Instagram dele, eu tive vontade de pegar a máquina do tempo, voltar e cancelar aquele contrato. Sim. Estava ele deitado no chão, tocando aquela musiquinha do Auto da Compadecida, e ele levantando como Chicó. Eu fiquei indignado. Eu falei, eu não estou acreditando que esse cara fez isso. Bom, e assim vai minha vida. Nem sempre eu gosto do resultado que eu produzo com o meu trabalho. Aquele ali foi difícil. Nossa Senhora. Nossa, até agora. Ai, me arrepia esse negócio. Bom, Chicó afora, eu acho que a gente tem que não imitar o outro. Hoje, se alguém for falar do INSS, não vai ser o mesmo impacto depois que o coleguinha já postou. Outro dia eu vi um deputado da casa que ele usou exatamente o mesmo formato. Sentadinho, camiseta preta, fundo preto. Aí, por um momento, eu falei, eu acho que o Nicolas está mais gordo. Eu perco e ele ganha, vai ver que é isso que está acontecendo. Não deu nada, não deu engajamento, porque aquele formato, ele já foi escolhido, ele já foi carimbado. Não tem porquê. Bom, conteúdo original, que eu acabei de falar, e aí eu venho para a audiência específica. Para quem eu falo? Para quem eu falo é a coisa mais importante que tem. A gente tem hoje a facilidade de fazer impulsionamento de conteúdos para a gente poder direcionar públicos. Parlamentares têm alguns tipos de públicos. Eu tenho público temático, saúde, educação. Eu tenho público regional, determinadas cidades, que eu atuo com maior peso ou menor peso, e pode ter certeza, uma das coisas mais nocivas com um parlamentar é a pessoa da cidade vizinha ver uma emenda para a cidade vizinha e não ver para ela. Filho da mãe, vou escolher outro deputado. Ele gosta mais do outro lado. Ou seja, toda vez que a gente publica algo na linha do tempo, falando de um benefício para uma cidade específica, a gente achando que está promovendo a comunicação, nós estamos promovendo a rejeição do parlamentar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem que não é só com deputado. Um prefeito de uma cidade aumentou o IPTU para um monte de gente. Não é só Caldas Novas, não. Primeiro, não, 100% Caldas Novas, não, desculpa. Eu tenho o Zap nesse jogo. O meu aumentou 7.000% em alguns casos. 100%. 100% eu ria. Né? Teve gente que pagava R$ 34 por ano, o cara pagou a passar R$ 15 mil. E estava certo, porque a planta não estava atualizada há 20 anos. Na hora que ele atualizou, 7.000% em alguns casos. E aí, ao mesmo tempo, ele isentou algo aproximadamente ali de 100 mil pessoas. Ou seja, você aumentou o IPTU para 400 mil e isentou 100. Qual é a pior ideia possível? É você falar isso publicamente. Olha, eu quero dizer para vocês que tivemos que fazer aqui um reajuste no IPTU e agora nós temos 400 mil pessoas que pagam mais IPTU, ao mesmo tempo que tem 100 mil que agora são isentas. Ou seja, 400 mil vão me achar o Satanás. E 100 mil vão me achar, não fez mais que obrigação. Então, você nunca faça uma coisa dessa, entendeu? Nunca fale uma coisa que pode gerar ruído. Ah, mas e aí, Vitorino, o que você fez? Eu mandei carta para 100 mil. E não permiti que se falasse publicamente que elas foram isentas. Ah, mas aí as pessoas não sabem, graças a Deus. Vamos manter isso assim. Como diria Temer. Tem que manter isso aí. Gosto muito, a história tem ótimas falas, né? O tem que manter isso aí devia ser quadro. Quando você chegasse ali na presidência, tem que manter isso aí. Bom, aí você tem o desafio da confiança. A confiança só vem de itens, não tem o que fazer. É você, de fato, ter credibilidade para falar de um assunto. Se você é da causa animal, não adianta você querer falar de INSS. Assim,
Desculpa, você é da causa animal, você vai falar do INSS do cachorro. Olha, agora a gente precisa fazer um serviço social para os cachorros. Aí vale. Depois eu tenho a consistência, que é o alinhamento entre o discurso e a prática, e, por fim, a transparência. Então, tem muita gente que vai lá e fala assim, não, vou fazer aqui um mandato maravilhoso, eu vou economizar minha verba parlamentar, porque as pessoas vão valorizar isso. Muito bem. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Regufe? Regufe fez isso. Gastou um mínimo. Você acha que as pessoas se importaram? Não. Não. Por que não? O Regufe estava errado? Lógico que estava errado. Porque ele entendeu que a narrativa era mais forte. Não, se eu não gastar nada ou gastar muito pouco, as pessoas vão gostar de mim. Gente, o eleitor, ele não pensa no quanto você gasta, ele pensa em quanto ele recebe. O que representa essa pessoa no mandato para mim? Ah, foi um ótimo senador, gastou pouco. E o que eu ganhei com ele gastando pouco? O eleitor, ele pensa primeiro nele. E está certo. E aí você tem o desafio da mobilização, que é, em primeiro lugar, é atrair pessoas para a política. É dificílimo atrair pessoas para a política. É mais fácil você atrair pessoas para causas. Causas é mais importante que política. Então, a primeira coisa é você arrumar uma pauta que realmente tenha o interesse das pessoas. Pode ser a privatização de uma empresa estatal, pode ser o não controle do PIX, pode ser... Não interessa. As pautas movimentam mais pessoas do que... Olha, tenho aqui um mandato participativo. Mandato participativo, o que serve isso? É para fazer o quê? Uma parte do que o senhor ganha como deputado vai dividir? Porque se for, eu quero. Então, isso não interessa às pessoas, elas querem se interessar por pautas. E a mesma coisa, vocês lembram quando o Lula estava preso? Lula estava preso e ele só falava da inocência dele. Todas as entrevistas dele era falando da inocência dele, que o Moro era bandido e ele era inocente. Um era juiz, o outro estava preso. Eu sei que era uma narrativa difícil de colar nesse momento. Mas ele falava dele. Quando que ele começa a virar presidenciável? Quando ele passa a falar das pessoas. Os sindicatos deixaram de existir, os trabalhadores perderam direitos por causa da reforma trabalhista. Aí ele passa a virar um candidato, porque ele deixou de ser o centro das atenções e passou a colocar o foco no cidadão. Então, quem tem peso aqui, ó, por que eu não mobilizo, Vitorino? Porque você fala muito de si. Essa é a verdade. Por mais que você seja um cara legal, quem fala muito de si não dura. Depois você cria uma conexão emocional e aí você pode ativar para fazer ações e multiplicar. Esses são os nossos desafios. Agora, o resultado começa com objetivo. Você tem que ter objetivo claro. Que é, o que eu quero preservar, o que eu quero que as pessoas percebam sobre o meu mandato e o que eu quero avançar. São 3 coisas. Então, qual que é a minha sugestão a vocês? Todos aqui são assessores. Vocês têm isso numa folha de papel? Assim, olha, quem são os públicos que eu preciso manter? E listado ali, pessoas da região tal, com esse perfil comportamental, com essa faixa etária, com esses interesses. Vocês fizeram isso? É uma listinha. Pode fazer num papel de pão. Logo em seguida, eu preciso fixar na cabeça das pessoas o quê? Qual que é a mensagem que eu devo fazer? E depois para onde eu quero ir. Simples. Não é um planejamento complexo. Só que aí, depois que você faz essas 3 colunas, digamos assim, você vira para o parlamentar, vem cá, eu fiz aqui só um mini alinhamento, só para ver se meu trabalho está na direção certa. Dá uma olhada, é isso aqui mesmo? São essas 3 coluninhas aqui? O que vocês estão fazendo nesse momento? Vocês estão educando. Vocês estão mostrando para o parlamentar o que ele deve ter foco. E aí ele começa a se dar conta. Realmente, é isso aí. É isso aí. Então, aquele negócio de eu viajar até o canto do estado para participar da festa junina talvez não seja uma boa ideia. Que coisa. E aí ele começa a se dar conta do foco.
É normal isso. Quando você vai segmentar público, recomendo que você segmente mesmo. Porque assim, um parlamentar ele tem esse público regional quando ele é muito municipalista. A maior parte dos parlamentares são municipalistas. Quem daqui trabalha com parlamentar temático? Está vendo? A maior parte municipalista. O que é o parlamentar municipalista? É o mais difícil de se reeleger. Por quê? Porque ele não tem pauta, ele não tem reputação determinada. A pauta dele é baseada nas entregas das prefeituras. Olha a doideira. Eu destino o recurso, a prefeitura executa ou não, e muitas vezes o mérito nem vai para o parlamentar, vai para o prefeito, é claro, ele é que vive na cidade. Por isso que a eleição do parlamentar municipalista é dificílima. Já do temático, não. Do ideológico, não. Então, cuidado aqui na hora de vocês segmentarem públicos. Ele pode fazer duas coisas? Pode. Pode. Ele pode ser por exemplo, eu sou um parlamentar da educação e eu também sou municipalista em determinada região. Pode. Só que o que vai acontecer? Para cada área que você for consolidar a reputação, você vai ter que trabalhar para isso. Então, vamos supor que eu quero consolidar minha reputação na educação. Imagine que eu vou fazer uma live a cada 15 dias com influenciadores da educação, eu vou produzir uma websérie, eu vou produzir carrossel uma vez por semana, vou também explicar o que está acontecendo aqui na casa, que influencia na educação. Provavelmente eu faço parte da comissão da educação, eu tenho a minha agenda diária e eu ainda tenho a minha agenda de rua. Ok. Agora faz tudo isso dobrado, porque você vai ter que fazer o municipalista também. Você vai trabalhar mais e aí tem um problema da dispersão de foco. Será que as pessoas vão conseguir entender as duas coisas ao mesmo tempo? Você vai ter equipe para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ele vai ter tempo para dedicar à comunicação para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Conhecendo a casa como eu conheço, eu te digo que é muito raro. Aí o que eu sugiro para vocês? Deputado, vamos fazer o seguinte, esse semestre aqui vamos pautar na educação, no outro semestre a gente vai pautar no municipalismo. Não quer dizer que você não vá trabalhar, quer dizer que eu vou ter o foco da comunicação separado. Para quê? Para pelo menos você ter consistência dentro de uma pauta antes de mudar de pauta. Eu não vou nem tocar em mensagem aqui, porque vocês já tiveram fala com a Fabiana em relação ao que compõe uma mensagem. Ela já falou sobre isso e Natália também falou sobre marketing. O que eu acho que interessa nessa fase que nós estamos, os próximos 12 meses? Primeira parte é o alcance. Alcance é legal? Alcance é legal. Mas o engajamento é melhor que alcance. Mas nada é tão bom quanto conversão. O que é conversão? Lista de transmissão no WhatsApp, e-mail, telefone. Vitorino, você está doido? E-mail? Gente, o que vocês acham que vai acontecer cada dia mais com as pessoas cansando das redes sociais? A gente vai ter que falar com elas por SMS, e-mail, ligação telefônica, mandar para a casa delas uma cartinha. Aquela cartinha que a gente mandava antes. Ei, volta, precisa. Mas você não está exagerando, Vitor? Não estou exagerando, não. Lembra da cena, a pessoa trabalhando e 10 revistas ao mesmo tempo. A gente vai ter que impactar várias vezes por vários meios até a pessoa gravar. É o conceito da publicidade. Vocês não decoraram que Bombril servia para tudo só com spot de rádio, não. A gente passou a chamar palha de aço de Bombril. Por quê? Televisão, rádio, outdoor, revista. Quando falava de máquina de lavar, muita gente falava da Brastemp. Por quê? Mesma coisa. Por que, então, na hora da comunicação política, acha que dá para fazer diferente? Nós utilizamos uma lógica de sensibilização, motivação e mobilização. Ou seja, primeiro a gente conquista a empatia, para depois a gente pedir algo, né? A gente dar motivos para a pessoa fazer algo e depois pedir. Mas essa é uma pauta alongada. Eu vou pular aqui para o meu, uma coisa que eu acho importante, antes de eu encerrar,
que é o que eu sugiro para os próximos meses. Por que isso? Lembra que eu falei que o principal ativo é o tempo? Ou seja, se o principal ativo é o tempo, o que eu deveria fazer em cada período daqui até o início do processo eleitoral? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Os próximos meses, eles são, basicamente, de comunicação de resultados e entregas. Depois eu tenho demonstração de impacto e apoio, e depois eu tenho mobilização efetiva e engajamento. É foco de comunicação. Não adianta tentar fazer as 3 coisas simultâneas. Ou seja, se você agora vai fortalecer todos os resultados e as entregas, você só está o quê? Trazendo história. É isso que está fazendo. Como a atuação daquele parlamentar está modificando a vida das pessoas. Depois disso, você mais ainda no impacto, e depois disso é que você faz a mobilização efetiva para algo. Agora, chamar alguém para mobilizar em favor de um deputado não é o melhor momento. Mas, Vitorino, quando chegar lá depois do processo eleitoral, aí é outro jogo. Eu estou dizendo para os próximos 12 meses. Ok? Bom, eu vou para o fim da minha apresentação. Era maior, mas se eu ficar aqui, eu poderia falar com vocês por horas e horas e horas. Mas isso seria um problema. Deixa eu jogar aqui para mim. Tem muita coisa. Eu já deixei, mas eu vou deixar na minha apresentação de todo jeito. Tem crise. Eu não tenho o que fazer. Eu não consigo ir para o fim, Natália, porque eles vão ficar aborrecidíssimos de ver tudo que eu não falei. Viu? Viu? Encerra, não é? Tá, então deixa eu falar só mais 1 minuto. É rápido. É rapidinho, eu prometo. Porque quando tudo parece sob controle, vem uma coisa que eu amo muito. Muito. Que é a crise. E as pessoas entendem tão mal que é uma crise. Elas ficam chateadas. Elas brigam com quem coloca elas na parede. Com a polêmica. E a crise é uma super oportunidade. A crise é um momento mágico. Você tem atenção total, está todo mundo olhando para você. Tudo que você fala é importante, inclusive se você falar bobagem. Essa é a parte ruim. Né? Mas tudo que você fala ganha notoriedade. Eu me lembro que tinha um deputado aqui que ele estava chateadíssimo porque ele ia ter que fazer 40 sessões. Eu falei, amigo, depois das 40 sessões, ninguém mais vai lembrar teu nome. Agradeça. E ninguém mais lembra o nome dele hoje, nem eu. É verdade. Então, na crise, você consolida a imagem, porque na crise é que você mostra o que você é feito. Quando está o tempo bom, qualquer idiota faz, gente. Desculpa. Postzinho de recebi prefeito é muito simples. Pede para o ChatGPT que ele faz para você. Agora, na crise, que você escolhe bem as palavras, que você mostra como ele reage, se ele vai ter segurança, por onde ele vai caminhar, por onde ele vai apontar, se ele vai reconhecer um problema. Eu, se fosse o governo Lula, eu já tinha reconhecido o problema do INSS há muito tempo. Ei, gente, olha, realmente está tendo um problema lá, a gente vai apurar e vai botar na cadeia quem roubou os aposentados. Acabou. Em vez de fazer um negócio desse, uma fala populista, não, ficou esperando. Aí foi lá, o Nicolas tomou a frente. Tem nada de errado com ninguém ali. Quem apanhou merecia apanhar. Quem bateu foi esperto de bater. Isso é política. E aí você começa a fazer, durante a crise, um redirecionamento estratégico. Então, assim, tirem da cabeça que crise é ruim. Crise é o melhor momento para um político. E crise é o melhor momento para a carreira de um profissional. Se vocês tiverem calma, serenidade, na pior das hipóteses, vocês me ligam, vocês vão crescer muito na carreira. Eu lembro minha relação com o Marcelo Crivella melhorou enormemente quando ele foi parar na Veja. Tinha uma foto dele na Veja, 1 semana da eleição. E ele lá, a foto que Crivella esconde há 25 anos, era ele preso. Aí, todo mundo, vamos fazer a coletiva. Eu falei, não,
Você tá doido, você vai botar um cara numa crise, numa coletiva. A maioria de vocês são jornalistas. Vocês sabem o que quer dizer ser jornalista. Se eu botar o camarada aqui numa crise e falar, façam a pergunta que vocês quiserem, por que eu não mando logo malhar Judas? Não, apedreja ele, venham. Eu seguro enquanto vocês perguntam. Você tá doido? Nunca numa crise você fala publicamente numa coletiva. Você não viu o Ronaldo quando confundiu as meninas? Foi para onde? Pro Fantástico. Ele não fez uma coletiva. Ronaldo, por favor, você é bom de bola, você não tinha até agora visto que aquilo não é isso? Você é doido de botar o cara numa coletiva? Não, no Fantástico ele estava protegido. Então, aí cabe ao próprio profissional que está do lado falar, ei, vem cá, não faz isso não, esquece coletiva, senta aqui, vamos conversar. Primeiro vamos gravar 50 mil vezes você falando que não sabia que eram meninos. Você tinha tomado um goró, quem nunca? Né? Já o goleiro lá, o goleiro Bruno, falou um negócio desse horrível, né? Quem nunca teve uma discussão com agressão com a esposa, sabe? Ele treinou mal ali. O Ronaldo ele foi um pouco mais safo. Só que nesse momento a carreira de vocês decola. Você é o cara que estava ali, que segurou a onda, que orientou bem, e ele saiu bem. Bom, com isso eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado a todos.